Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 3 de abril, oitava de Páscoa, e eu quero te convidar a meditar comigo a palavra do Senhor nesses dias tão festivos e alegres da ressurreição. E a palavra está em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, nós estamos celebrando então a oitava de Páscoa, ou seja, estes dias até o próximo domingo têm a mesma importância, valor e celebração festiva do domingo da ressurreição. A Páscoa, como o Natal, é uma festa tão importante que a igreja estende a sua celebração por 8 dias. Porque 8 dias fazem referência à nova criação de Deus. Por isso, durante 8 dias, nós iremos nos alegrar com os discípulos e com toda a igreja pelo Cristo que ressuscitou. Mas a primeira pergunta que eu preciso te fazer nessa nossa meditação de hoje: você reconhece Jesus ao partir o pão? Você que caminhou com Jesus nestes últimos dias, recordando todos os mistérios da sua paixão, morte e ressurreição, ressuscitou com Jesus? Precisamos ter a resposta certa para essa pergunta, porque dela vai depender toda a nossa vida daqui por diante. Vejam, os discípulos estavam fugindo de Jerusalém. Cleofas e o outro discípulo, que nós não sabemos quem é, eles estavam indo embora de Jerusalém. E por quê? Porque o mestre estava morto. Os restantes discípulos estavam escondidos. A perseguição que se abateu sobre Jesus certamente se abateria sobre eles. Então era melhor fugir, garantir a sua vida. Mas no caminho, eles se encontraram com Jesus.
Quantas vezes eu e você também nos colocamos em fuga diante das dificuldades que se apresentam na nossa caminhada cristã? Jesus, quando conversava com os 2 discípulos no caminho para Emaús, ele lhes explicava que o Cristo deveria sofrer, que a cruz não foi algo injusto, que a cruz não deveria mais ser olhada como um instrumento de sofrimento e de morte, mas pelo contrário, a cruz agora era a ponte que ligava esta vida à vida eterna. Ponte que antes não existia e por isso um abismo separava todas as almas da glória de Deus. Mas com a ressurreição do Senhor, todos podemos passar por esta ponte chamada cruz para chegarmos à eternidade. Os discípulos, dizem eles depois comentando entre si, após reconhecerem Jesus que partiu o pão, eles comentam: nosso coração não ardia enquanto ele nos explicava as Escrituras? Irmão caríssimo, depois de celebrar a Semana Santa, o seu coração não arde de alegria mais uma vez ao ouvir a palavra? O nosso coração deveria arder todos os dias de alegria quando nós meditamos a palavra de Deus, mas infelizmente as situações do dia a dia, a rotina, vão nos fazendo acostumar os ouvidos e o coração à meditação da palavra, à sua leitura. E a palavra daqui a pouco vai se tornando quase que uma leitura corriqueira como as outras. Mas a palavra de Deus não pode ser lida como qualquer outra palavra. A palavra de Deus, ela precisa falar ao nosso coração. Ela precisa nos mostrar os mistérios que nós celebramos. E é por isso que eu nunca me aproximo da palavra sem antes meditá-la e rezá-la no coração. Só assim eu vou chegar próximo de Jesus ressuscitado. Então hoje, nessa quarta-feira, eu quero te convidar a se debruçar sobre a palavra, a deixar que essa palavra alegre o seu coração. Que você saia correndo pelos caminhos, como os discípulos fizeram, anunciando que Jesus ressuscitou, que você próprio ressuscitou. Por ter vivido estes dias que passamos com o Senhor, por ter sido crucificado na sua alma com os seus pecados e ter ressuscitado para uma vida nova com Jesus. De agora até a próxima Páscoa, teremos todo um itinerário formativo pela liturgia. Mas nós corremos o risco de nos acomodarmos na nossa caminhada. E é por isso que anualmente a Igreja nos chama a reviver esse ciclo, para reforçarmos ainda mais a nossa entrega e reavivarmos, pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo, a vida em Cristo. Que Deus te abençoe e até amanhã.